Olá a todos do canal Estudo de religião em geral. Estou feliz por mais uma vez estar presente com vocês, com a oportunidade de deixar mais uma mensagem. E a pergunta que não quer calar é: por que existe tanta resistência ao Jesus de Roma por parte dos judeus? É a continuidade do último vídeo que eu postei. Então, nós vamos ver algumas coisas hoje sobre isso. Então, se você está acessando pela primeira vez o canal, não esqueça de se inscrever, apertar o sininho e dar um joinha para todas as coisas que você está vendo. Faça suas perguntas, interaja com a gente. Quem é o perseguidor implacável dos judeus há mais de 1600 anos? Declaradamente? Eu vou repetir a pergunta. Quem é o perseguidor implacável dos judeus há mais de 1600 anos? Declaradamente? Desde que Constantino, por razões políticas, se converteu ao cristianismo em Roma em 324 DC, foi declarado guerra contra o povo judeu. Houve uma declaração de guerra aberta, sendo declarado heresia contra Elohim, guardar a lei da Torá, dada por Moisés. Existem pessoas que dizem que não foi exatamente assim que as coisas aconteceram, e que Moisés não escreveu, foi escrito tudo de memória muito tempo depois. Eu, sinceramente, não sei dizer se isso é verdade. Bem, sendo todo judeu praticante considerado assassino, de Jesus, isso foi uma coisa que não teve jeito para eles não fazerem uma classificação dessa. Vira inimigo de Elohim, como se chama também, tem um jeitozinho de pronunciar que às vezes eu me confundo. Apesar de Constantino ter implantado sua crença, as crenças que veio, na realidade todas vieram do paganismo, ao Deus solar de dentro da igreja, é permitido toda sorte de adorações abomináveis aos olhos do Eterno. Ídolos da igreja foram criados aos montes. Todo aquele que fosse contrário ao cristianismo, como ele foi estabelecido, deveria ser morto, pois era um traidor. Os judeus, por se recusarem a participar de tamanha heresia, eram mortalmente, mas mortalmente perseguidos por milagres de Elohim. Os judeus enfrentaram durante quase 2 milênios a perseguição dos pais da igreja, as cruzadas, as grandes cruzadas da igreja, a Inquisição, a Reforma Protestante, foi outro ponto interessante e triste da história, Os nazistas foram uma outra bagagem e outros assoladores dentro dessa questão, Posições, declarações dos pais da igreja cristã contra os judeus. Da vez anterior eu falei sobre a questão dos ebionitas, e como eles se encaixavam e como os pais da igreja perseguiram, Mas eu não falei que houve também uma perseguição à camada dos judeus de uma maneira em geral. Antes da Reforma Protestante, Eusébio, um dos pais da igreja, disse que os judeus costumavam matar as crianças dos cristãos nas cerimônias anuais. É algo que nunca, na realidade, foi comprovado. Pelo menos no estudo que eu vi, não vi comprovação, Matar as crianças que eram do cristianismo, cristãs, em cerimônias,
As escrituras judaicas são destinadas aos cristãos e não aos judeus. Isso nas palavras de Eusébio. Agora, o que eu acho bem interessante nessa história é que o cristianismo não foi estabelecido dentro da Judéia, foi estabelecido fora dela. Consequentemente, o que temos aqui é um contrassenso gritante. Eu não sou a favor de lados, eu sou um pesquisador. E como pesquisador, eu não posso, de forma nenhuma, atuar num campo aonde a verdade está se esquivando, se escondendo através das mentiras ditas por Roma. Marcion falou o seguinte: qualquer cristão que utilizasse um símbolo judaico, um nome judaico também, ou realizasse qualquer celebração judaica, seria considerado cúmplice da morte de Cristo, juntamente com os judeus. Poxa, que pesado, hein? Mas isso é verdade. Crisóstomo, que foi bispo de Antioquia, escreveu 8 sermões, 8, pensem bem, contra o povo judeu. As sinagogas são zonas de meretrícios, e teatro cheio de ladrões e bestas selvagens. Os judeus são culpados da morte de Cristo. Não há expiação para o povo judeu. Elohim sempre os odiou. Os cristãos devem odiá-los porque eles foram assassinos de Cristo e são adoradores de Satanás. Muito bem, ótimo. Mais uma vez nós temos outro contrassenso aqui. De onde foi que foi tirado realmente a história do Cristo? A mescla, a grande mistura feita entre o judaísmo e o próprio cristianismo recém-criado na época. Porque, na verdade, o que nós estamos vendo é que o próprio nome Cristo não veio da Judéia. Jesus Cristo não veio da Judéia. O personagem de Yeshua, eu sempre ouvi falar que era um rabino de Israel e que tinha nascido naturalmente, como qualquer pessoa nasce de uma mãe que o pariu e ela não continuou virgem. Isso tudo é mito que a Igreja Católica realmente criou. Orígenes acusou o povo judeu dizendo que eles conspiravam para matar os cristãos. Então, nós podemos ver que a história religiosa judaica cristã é cheia de sangue. E tudo indica que os maiores provocadores desse sangue todo foram os próprios cristãos, os pais da igreja, aqueles que criaram, né? Porém, o povo judeu não é culpado de tudo. Existem ideias nunca comprovadas de que Yeshua seja uma invenção. Alguns judeus em comunidades que eu frequentei pessoalmente no tempo do Orkut, entendeu? Alguns deles disseram para mim que Yeshua é uma invenção. Tá? Até que me prove o contrário, não é. Né? Até que me prove o contrário, não é. Né? Se ele fosse uma invenção, entendeu? Uma invenção muito bem feita, né? Então fica em pé de igualdade com muitas invenções do próprio cristianismo propriamente dito, né? Então o que acontece? Disseram eles isso e todas as pessoas hoje acreditam na mentira, uma grande mentira, de que os judeus em massa disseram crucificai. Se a história é verídica, se a história for verdadeira, gostaria de ver algum pronunciamento que seja contra as coisas que eu estou agora falando. Outros dizem que o assassino deste rabino da Judéia, o assassinato, desculpa, é fato, mas o misticismo em torno da história foi tudo por conta dos cristãos. Eu também acredito nisso. Vejam bem, eu não sou partidário aqui. Eu sou apenas um pesquisador que pesquisa fatos e pesquisa histórias. Eu tenho fontes. Só que tem uma coisa, eu não vou dizer as fontes aqui.
Por que eu não vou dizer as fontes aqui? Se alguém fizer comentário, eu cito as fontes. Se não fizer, eu não vou citar as fontes, porque não, se não há interesse, não há interesse também em saber as fontes. A verdade é que os fatos da Judéia foram mesmo, em sua grande parte, de cunho político e interesseiro por parte dos judeus e dos romanos na época. E a grande maioria dos judeus não pediram a morte desse homem. Interesses partidários de fariseus e saduceus e romanos juntos criaram esta trama, né? Lógico, todos nós sabemos que os romanos tinham como pena capital, pena máxima, a crucificação. Se levarmos em conta alguns versículos da nossa Bíblia, né, traduzido do grego ou até mesmo do hebraico, nós vemos que, se for traduzir o NT, ou a Brit Hadashah, né, vou falar do jeito que o judeu fala, a Brit Hadashah, nós veremos coisas contraditórias. Não obstante, na Bíblia, antes do Novo Testamento, em alguns livros do Velho Testamento, da Torá, e depois da Torá, nós vemos também muitas coisas contraditórias, muitas coisas alegóricas e muitas coisas fantasiadas. Isso não resta a menor dúvida. Então, me ponho na neutralidade e peço para que todas as pessoas que estão, talvez até por acaso, né, assistindo o que eu posto, e por favor, pronunciem-se. Eu vejo que os comentários e a frequência das pessoas a eles é pouca. Mas será que o assunto é tão desagradável assim? Ou será que falar a verdade hoje é considerado um crime? Bem, as coisas da qual eu falo são reais. Então, queridos amigos, irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Até o nosso próximo vídeo, que pode sair a qualquer momento, se o Pai Celestial permitir. Tá? Então, até a próxima.